Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Sem Dúvida, neste caso ao segundo episódio desta temporada. Eu sou o Guilherme Carvalho e com este programa pretendo transmitir e dar a conhecer personalidades portuenses e também empresas aqui desta bonita que é a cidade do Porto. Connosco hoje temos um homem bastante conhecido ao nível da escrita e ao nível do jornalismo português. Connosco temos hoje Germano Silva. Olá, Germano. Olá, boa tarde. Primeiro tenho que lhe agradecer muito por aceitar o meu convite e começo contando um bocadinho se calhar da sua história. O senhor nasceu em Penafiel, se não estou em engano, mas mudou-se muito novinho ainda, muito aqui para a cidade do Porto. E eu pergunto mesmo por aqui, o que é que o Porto, cidade, lhe transmitiu e lhe ensinou para ser a pessoa que é hoje? Nasci em Penafiel porque os meus pais já viviam no Porto. A minha mãe foi a um casamento de uma irmã gêmea e já estava quase no fim do tempo e eu nasci no meio da boda. Portanto, quer dizer, esta boa disposição que eu tenho provém exatamente desse facto de ter nascido no meio de uma boda, de uma festa. Vim para o Porto logo a seguir, a minha mãe embrulhou-me nos panos e logo a seguir, praticamente um mês ou dois depois, eu já estava no Porto. E vivi sempre aqui, mas nunca deixei de ter uma ligação muito íntima com a terra onde nasci. São Martinho dos Racesinhos, é a freguesia do concelho de Penafiel, e uma gente muito boa, muito com o sentido da partilha, da solidariedade, de maneira que é uma terra muito bonita e com uma história muito antiga, e eu, portanto, nunca deixei de me sentir ligado a São Martinho dos Racesinhos e a Penafiel. No Porto, o que me entusiasmou é o caráter dos habitantes do Porto. É uma gente que não se deixa vergar, é uma gente que luta pelos seus direitos, desde a Idade Média, quando se batia os artesãos do Porto, os homens dos ofícios, se batiam contra a prepotência dos bispos, que eram os senhores da cidade. Portanto, quer dizer, desde esse tempo que o Porto foi assumindo um papel de grande possibilidade na luta pelas liberdades, pela democracia, e não é por acaso que ainda hoje o Porto é considerado o berço da liberdade, a capital da democracia, e esse epíteto vem desde a Idade Média. Portanto, foi na Idade Média, de facto, que se começou a forjar este princípio de liberdade. Não foi em 1820 a Revolução Liberal. O liberalismo não aparece aí espontaneamente, por acaso. O liberalismo já vinha sendo forjado há muitos anos atrás, e nessa altura que o país estava a ser dominado pelos ingleses, o nosso exército dizimado, a nossa economia de rastos, quer dizer, os homens do Porto, foram os homens do Porto que assumiram a revolução do liberalismo e implantaram exatamente uma era moderna para a cidade e para o país. Portanto, quero dizer, é este caráter de intransigência contra tudo o que é prepotências, de combate tudo quanto é contra a liberdade, que me fez estudar mais a fundo as pessoas, o caráter das pessoas, e envolver-me nesta façanha que é de descobrir cada vez mais façanhas do Porto e da sua gente, sobretudo da sua gente, porque, embora a cidade seja património imaterial da humanidade, património histórico, eu acho que o património mais rico da cidade são os seus habitantes. Penso que a escrita, você tem um grande carinho pela escrita, penso eu, e todas as suas obras demonstram mesmo isso. E eu queria lhe perguntar como é que surgiu esse amor pela escrita e como é que se desenvolveu daí então? Eu sou jornalista. Um jornalista é um artesão da palavra, usa as palavras, é o material de trabalho que ele tem, é a palavra, de maneira que a escrita foi sempre o meu modo de vida. Sempre, quer dizer, não,
a partir de uma determinada altura, porque eu tive outros ofícios, eu fui operário numa fábrica em Lordelo do Ouro até à idade dos 20 anos, desde os 11 até aos 20 anos fui operário, um operário não diferenciado, quer dizer, eu não tinha uma função definida, ia para onde me mandavam, onde eu era necessário. Fui carpinteiro, fui eletricista, fui torneiro, fui acabador de tecidos, fui lavador de tecidos, fiz imensas coisas. Lá na fábrica era pau para toda a colher. De maneira que, quer dizer, depois da fábrica eu arranjei um emprego, tirei um curso comercial, um curso noturno, na Escola Comercial de Oliveira Martins, e depois arranjei um emprego na Secretaria do Hospital Santo António, onde estive também durante uma meia dúzia de anos. Aí eu conheci os jornalistas, porque eu fazia o serviço, garantia o serviço de urgência, a parte administrativa do serviço de urgência garantia, e conhecia os jornalistas. E o meu contacto com os jornalistas, algum deles descobriu que eu teria apetências para a escrita e para começar, e eu comecei no Jornal de Notícias como colaborador desportivo e depois mais tarde integrei a redação e estive lá durante 40 anos a trabalhar e, portanto, a palavra, a escrita foi sempre o meu modo de trabalho. E este gosto pelo Porto aparece porque os chefes, os professores da altura eram chefes de redação. Esses homens sabiam, eram homens muito cultos, eram homens conhecedores das pessoas, saber contactar com as pessoas, agir com as sensibilidades de cada um, e também eram mestres e ensinavam. E um deles disse-me um dia: tu só serás um bom repórter da cidade se conheceres a cidade. E eu, que queria ser um bom repórter, assumi aquele ensinamento e passei a estudar a cidade. Eu comecei por uma coisa muito simples, por um roteiro das ruas da cidade, depois saber a origem do nome das ruas da cidade, os nomes antigos que tinham desaparecido, porque é que mudaram os nomes, e daí livros, documentos, enfim, os alfarrabistas foram para mim uma fonte de informação muito grande. Eu comecei a frequentar e a partir daí eu comecei a estudar e a expandir. Eu costumo dizer que continuo a não saber nada, a saber muito pouco sobre uma cidade muito rica em história e muito rica em património humano. Tudo isso envolvido a escrita, o Porto, como é que a sua família reagiu a isto? Como é que a sua família vivenciou o seu crescimento? Reagiu bem, quer dizer, eu acho que a minha família, o meu pai e a minha mãe sentiram um certo orgulho quando viram um filho que eu vivia numa ilha, vivi sempre numa ilha, uma família muito pobre, a minha família era muito pobre mesmo, e ver que um filho se alcandora, de repente começa a subir na vida, na escala social, e chega a jornalista, que era na altura uma profissão considerada assim uma profissão quase literária, um homem da literatura. Portanto, a família, então, depois mais tarde casei, casei, a minha mulher compreendia também as minhas funções, eu tinha um horário difícil aparentemente, mas não era. O meu horário, naquela época, os jornais eram feitos durante a noite e o meu horário era das 10 da noite às 4 da manhã. Portanto, quer dizer, há ali um período que eu estava, mas depois havia sempre a conciliação e nunca foi, a minha profissão nunca foi motivo de conflito ou de interferências na minha vida familiar, pelo contrário, ajudou-me muito a consolidar até a vida familiar. Após tantas obras que o senhor escreveu, após tantas histórias que contou acerca da cidade do Porto, eu, e certeza pessoas que também estão em casa a assistir, perguntamos se o senhor ainda tem mais histórias para contar. Há muitas histórias. O Porto é um manancial inesgotável de histórias. Quer dizer,
andando aí pela cidade, percorrendo bairros como o bairro da Sé, Miragaia, aqui a zona da Vitória, nós em cada esquina encontramos uma história, às vezes escrita numa pedra, e nós passamos, olhamos, mas não vemos, mas se pararmos e tivermos atenção, vemos lá, por exemplo, passando ali na Rua São Miguel, há lá uma casa que tem na padieira, aqui mora o comerciante fulano de tal. Porque é que ele teve a necessidade por aqui? Pois porque aquilo era a antiga judiaria. Não é? Era a antiga judiaria. Os judeus foram expulsos da cidade e do país pelo Dom Manuel I. E, portanto, quer dizer, depois as casas que antes eram ocupadas pelos judeus foram ocupadas por outras pessoas. E ele teve necessidade de pôr lá aquilo. Portanto, quer dizer, atrás da frase nós vamos saber o porquê dela estar e encontramos sempre uma história. Portanto, porque este senhor que pôs lá aquilo tem necessariamente uma história e um dia vai-se descobrir essa história. Exatamente. Eu gostava-lhe agora de perguntar uma coisa, que é acerca de uma pergunta que eu pessoalmente tenho bastante curiosidade em lhe perguntar a si, especialmente um amante, como você já disse, da cidade do Porto. O que é que a cidade do Porto tem que as outras não têm? Tem este caráter de amor pela liberdade, tem este caráter de defender com unhas e dentes aquilo que é seu, tem este caráter de querer ser diferente porque tem por função, por bandeira, a sua liberdade de agir. Quer dizer, nós tivemos recentemente, há alguns anos, um exemplo, quando quiseram vender uma casa de espetáculos, o Coliseu, que era um símbolo da cidade, porque passaram por lá gerações de pessoas que iam lá assistir a festas de Natal das empresas onde trabalhavam os pais, iam lá às festas do circo, iam às festas de Carnaval e de passagem de ano. Aquilo, o Coliseu, como ainda hoje é, um símbolo da cidade. E quando quiseram privatizar, digamos assim, aquela sala, o povo juntou-se lá em frente e disse: não, isto é da cidade, isto é nosso, e o Coliseu ainda hoje é da cidade. É este caráter, esta defesa dos direitos de cada um de nós, sem atropelar necessariamente os direitos dos outros, mas os nossos, é este caráter que me faz amar muito esta cidade e interessar-me cada vez mais pela história dela. E que a distingue dos outros, no fundo, também. Exatamente. E agora, eu gostava de fazer uma outra pergunta relacionada novamente com a sua vida. Após esta longa jornada e após inúmeras aventuras que o senhor já teve aqui nesta cidade do Porto, eu pergunto-lhe o que é que agora o senhor Germano mais velho diria ao senhor Germano mais novo, quando começou a carreira? Que acreditem sempre no futuro, tenham fé no futuro, acreditem no futuro e lutem por um futuro melhor. Que o futuro melhor chega com certeza. E agora, para finalizar, eu gostava que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ver. Que venha a paz ao mundo rapidamente para que saiamos deste inferno que é uma guerra que nos atormenta aqui na Europa e que possamos viver todos em liberdade, em confraternização plena. Muito obrigado pela sua contribuição aqui neste programa. Foi um prazer. Avisar que também este é o segundo episódio que saiu deste programa, sem dúvida. Haverá de haver muitos mais e muitas mais pessoas desta cidade invicta para conhecer. Obrigado por tudo e até à próxima.